Boa tarde, Edilson. Boa tarde. Antes de você chegar ao Londrina, você havia disputado, se não me engano, 2 Séries B, né? Uma pelo Avaí, a outra pelo Vasco. Gostaria de saber como você sai dessa competição, analisando o elenco do Londrina, a campanha que você fez, ou seja, o que você leva de aprendizado do trabalho realizado aqui, do elenco do Londrina e até aqui dessa Série B. E já renovou ou não? Boa tarde a todos. Foi uma Série B bem disputada, ainda não terminou, precisamos concluir. Temos aí os 3 jogos, temos uma pequena porcentagem vamos acreditar, vamos trabalhar para isso, né? Eu vi um nível muito bom. Eu acho que o futebol brasileiro melhorou. Os gramados, os estádios, a qualidade, os trabalhos, os cursos, a preparação, os profissionais, a vinda de novos profissionais, a troca de experiências. O mercado abriu aqui, principalmente para a América do Sul. Então eu vi jogos competitivos. Evidente que há alguns anos eu não fazia uma Série B, eu fiz lá com o Vasco, né? 2013, eu acho. E é mais físico, é mais contato, é mais disputa, é mais duelo. Evidente que o Cruzeiro fez uma campanha acima da média, observando ali no seu 5º ou 7º jogo uma mudança de comportamento, porque estava sofrendo muito contra-ataque, ele mudou e arrumou. E os demais foram todos competitivos, né? A gente fazendo duelo aqui com o Vasco de igualdade, o duelo com o Grêmio lá na Arena e aqui também igual. O Sport fizemos um bom jogo, o Bahia fizemos um bom jogo aqui, lá algumas dificuldades, só para citar ali o próprio Cruzeiro que liderou, a gente poderia ter tido uma sorte melhor. Foram pontos aí que nós deixamos escapar, né? E fora os outros erros. Então, assim, eu um pouquinho internamente, um pouco triste, porque poderíamos estar numa situação melhor, brigando ainda, né? Nesses últimos 5 confrontos, 6, né? Vencemos aí o último. A gente acabou deixando a desejar em alguns confrontos, né? Poderíamos ter somado mais pontos e estar realmente ali na cola do Vasco, né? Que é hoje o 4º colocado. Então, mas no geral, eu já tinha elogiado o CT, já tinha elogiado a gestão, já tinha elogiado o comportamento dos atletas, do torcedor, da cidade. Estou feliz aqui, estou tranquilo. Então, assim, foi uma volta depois do problema cardíaco que tive, foi uma volta, para mim, foi muito importante. Então, eu só tenho que agradecer. Adilson, você não vai poder contar com Alan Ruschel, né, que está suspenso. Sim. Felipe Vieira, eventualmente, é o substituto direto. E falando um pouquinho das questões, esse é o campeonato que pode ser considerado de quem está na frente, quem errou menos. E você dizia no jogo contra o Grêmio que seria um jogo decisivo, assim como é todos daqui para frente, de jogar mais solto. É o jogo para a ousadia, considerando que o Sport também precisa da vitória, porque o empate praticamente elimina os dois de uma eventual possibilidade de acesso à Série A? Não é questão de jogar mais solto que eu quis dizer naquele momento, porque nas últimas 4 nós precisávamos fazer os 12 pontos para aquela conta dos 61, né, que a gente tem em mente. Eu sou amigo lá do Tristão do Infobola, a gente sempre fala, então é aquela matemática, né? Só que o ano passado também, já algumas rodadas, e tinham rebaixado o Londrina e ele conseguiu na última rodada. O futebol prega essas peças. Mas o mais importante é o equilíbrio, né? E eu lamento, assim, os primeiros 10 jogos, que a gente oscilou. Ganhou, perdeu, empatou, ganhou, perdeu. Então, assim, hoje você está vendo a diferença. O segundo turno geralmente é mais competitivo, mais difícil. Todo mundo acorda, desperta, né? O Náutico ano passado já teria subido, esse ano o Vila Nova já teria sido rebaixado. Então, assim, o futebol prega algumas peças se você não estiver atento. Então, eu lamento pelo esse início, né?
e recentemente alguns confrontos e alguns pontos que nós jogamos fora. Então, todos nós somos responsáveis. Então, mas eu acho que é importante ter um equilíbrio, né? Você ter uma boa defesa, eu gosto da linha de 4. Hoje eu lamento a ausência do Vitor, né? O Albino entrou bem, o Nogueira também fez grandes jogos. Então, foram os 3 utilizados, né? Você vê ali um Jorge com potencial, você vê um Neneca com potencial, então isso é bom para o clube, né? Pensar lá na frente. O meio você arrumou, aí você elogiava o Johnny, daqui a pouco tem que vender o Johnny, enfim, não conseguimos comprar, e aí você acha o Mandaca. Acha não, né? Ele sabe jogar futebol. Aí você encontra no meio, aí chega o GG, daqui a pouco o Caprini se muda de lado, o Caprini tem um destaque, aí você trabalha com os 2, daqui a pouco você muda um pouquinho. Então você vai encontrando, né? Então é equilibrar, né? O que eu quis dizer é que nós precisávamos trabalhar para vencer. Como foi para tentar vencer o Vasco lá, né? Ter um comportamento no primeiro tempo, o próprio Tombense lá. Então são coisas que escapam, às vezes você lamenta um pouquinho. Deus, boa tarde. E até em cima disso, né, de ter um time equilibrado, competitivo, que tipo de conversa se tem agora com os jogadores, né, para manter a motivação, manter a concentração nessas rodadas finais? Matematicamente existe chance, mas elas são pequenas. Como manter o time, enfim, focado, concentrado, procurando fazer o melhor para que o Londrina possa terminar, independentemente da posição, na melhor posição possível? Foi o que nós fizemos no último jogo lá contra o CSA. Né? Respeito à instituição, respeito ao torcedor do Londrina, ao profissionalismo, a pensar no ano que vem, né? A questão da observação. Então, somos profissionais, temos que fazer o melhor. Agora, você cobrar ali, né? ter um treino de qualidade, ser intenso, para que no jogo você consiga fazer. Então, é nesse sentido que nós cobramos. Tudo bem, Adilson? Tudo jóia. Nesses últimos 3 jogos, você comentou bastante ao longo da temporada, né? E até semana passada, se não me engano, ou na penúltima coletiva, que você ia esperar uma definição da categoria de base, até para poder utilizar esses atletas, promover alguns atletas para ter essa vivência nesse final de campeonato. E o time deve ter, para o ano que vem, uma vivência diferente também no campeonato estadual, oportunizando mais os garotos. Há um planejamento nessas últimas 3 rodadas para aproveitar melhor também esses atletas? Sim, já no último jogo já foi o Léo, né? O Léo, o Jorge, ontem estava o Gabriel, já vem o Cirilo e o Vitão. Então, já fazem parte. Eu já tinha observado, já enfrentei nos coletivos que a gente sempre faz pós-jogo com o Edinho. É uma ideia, eu acho que é válida e inteligente por parte da gestão, né? Onde você tem o recurso, e eles têm qualidade, né? Eu vejo potencial neles, né? Como a gente trouxe o Danilo, né? Eu trouxe 4 ou 5 e ficou o Danilo, e aí a gente deixou o Edinho terminar lá a competição. Então, a princípio, esses meninos trabalham com a gente. Adilson, boa tarde. Boa tarde. Você falou do Tristão Garcia, né? Sim. E ele tem dado 1% nas últimas 2 rodadas de chance. Esse 1% ainda mantém uma esperança, pelo menos uma vitória, por exemplo, contra o Sport, pode mudar esse 1% para outra coisa. Você tem pensado dessa forma? Tem um pouco de esperança ainda nesse 1%? É que entra o número de vitórias, entra saldo de gols, tem que olhar muita coisa, né? Então, vamos por etapa, vamos pensar em vencer o Sport. O Sport está brigando, muita coisa envolvida, então vamos fazer a nossa parte, tentar fazer um grande jogo, um jogo duro, difícil, contra um adversário que vem crescendo na competição. Então vamos ter atenção com o jogo, responsabilidade e tentar vencer o Sport. Ô Adilson, boa tarde. Boa tarde. Claro que você põe a cabecinha no travesseiro ali e começa a fazer a sua matemática, né? E eu queria saber de você justamente essa matemática. O que você faz ali? O que você põe na frente? Você põe Vasco e Bahia garantido, ainda não? O próprio Grêmio? Você coloca ali Sport, Ituano, né? O próprio Criciúma, esses times estão ali brigando no intermediário. Que cálculo que você faz quando você está ali sozinho, pensando o que fazer? O que você pensa nesse sentido? Garantido eu coloco o Cruzeiro só.
A briga ela tá bem acirrada. Sampaio, Criciúma, Sport, nós vamos brigar. Ituano, a gente tem o confronto com o Ituano, Sampaio e o próprio Sport. O Vasco também tem confrontos, o Bahia também tem as suas dificuldades. Então, assim, eu penso em vencer o Sport. Essa é a minha meta. Boa tarde, Adilson. Semana passada você dizia que se não der para chegar, pelo menos vai brigar pelo 5º lugar. Isso. E o 5º colocado é o seu próximo adversário, em casa. Sim. Então, eu diria que essa é a grande decisão dessa Série B para o Londrina, porque vencendo você tem boas chances de chegar ao 5º lugar, que seria o segundo grande objetivo nessa competição. É importante que nós estávamos ali, né? Com 12 rodadas, você brigando, 5º, 6º, 7º, enfim. A gente teve uma arrancada, acho que foi lá no jogo da Chapecoense, aquele 3-0, nós fizemos um grande jogo. Então, de lá para cá, a gente tem tido um comportamento muito bom. Então, se não der, eu sei que é um consolo, seria o primeiro ali dos grandes. O Sport também é um time grande, né? Que tem uma torcida fanática, que tem uma arrecadação boa, que está sempre jogando a Série A. Vamos tentar. Essa o foco às vezes a meta às vezes vai mudando, né? Então, o primeiro era o acesso, depois é a permanência, agora já virou a 5ª. Vamos tentando. Olá, Adilson. Você que tem bastante experiência em jogos, na torcida, que sempre está nos jogos, fora de casa e dentro de casa, a torcida que é muito importante para o nosso time jogar. Mas, para você, qual que é a importância dos torcedores infantis? E também fala um pouquinho da importância da volta dos mascotinhos infantil. Boa tarde para você, menina. A importância de vocês lá, ela é muito saudável, salutar, porque o esporte ensina muita coisa. Ensina a ganhar, perder, empatar, ensina a respeitar, ensina valores. O esporte é muito bom. E quando a gente olha os mascotinhos entrando, ali é uma energia positiva, é uma coisa que a gente gosta, que você está vendo criança que só quer o bem, só faz o bem, que pensa em transmitir coisas boas, né, para os atletas. Então, vocês estão de parabéns. Nós só temos que agradecer a ida de vocês lá. Continue fazendo essa campanha nas escolas, né, com seus colegas, amigos, levem os seus companheiros lá, seus amiguinhos, porque o esporte é saudável, é saúde. Tem muita coisa boa no esporte que a gente aprende e leva para o resto da vida. Então, parabéns a todos vocês.